Muito bom dia, povo do Facebook, graça e paz. Deus abençoe a todos. Vamos lá a mais uma live de estudo bíblico, de estudo teológico para nós disseminarmos conhecimento. Deus abençoe a todos que estão chegando aí. Você que está chegando, gostaria que você compartilhasse essa live, colocasse aí do lugar que você está ouvindo. Vamos ver o alcance desta live, vamos ver aí quantas pessoas estão ouvindo. Hoje a tecnologia aí nos dá essa oportunidade de estarmos aí ao vivo, né? Fazendo lives, e essa live vai para o mundo inteiro, graças a Deus, pela tecnologia que nós temos hoje. O maior veículo de comunicação é a internet. Então você que está aí comigo, pode colocar aí o seu lugar, da onde você está vendo, coloca seu endereço. Eu sou de tal lugar, coloca aí nos comentários para todos nós aí interagirmos. Deus abençoe a todos. Hoje estou com um assunto muito sério e eu gostaria de compartilhar sobre esta temática. Cuidado com a doutrina dos nicolaítas, com a doutrina de Balaão e com a doutrina de Jezabel. Será que isso está acontecendo nos dias atuais? Estou com a Bíblia da minha esposa aqui aberta online e eu gostaria que, pelo celular, lógico, aplicativo da Bíblia, eu gostaria de compartilhar esta palavra com você para uma nossa reflexão desta manhã de sábado. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo de número 13, diz assim: Eu sei as tuas obras, onde habitas, e onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas das coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Olha aí, Apocalipse capítulo 2, verso 14. Porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Olha o que a Bíblia diz. Verso 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Será que tem hoje nos dias atuais? Aqui eu aborreço. Deus abençoe, Marcelo Santana. Vamos lá aprofundar aí na temática. De onde você é, Marcelo? Coloca aí o lugar de onde você mora, para a gente saber onde está alcançando esta live. Olha o versículo de número 20, olha o que diz, lá no Apocalipse capítulo 2, versículo de número 20 também, olha o que diz: Mas tenho contra ti, que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituem com o sacrifício da idolatria. Então vamos disseminar e vamos aí dividir três doutrinas. Primeira, a doutrina dos nicolaítas. Segundo, a doutrina de Balaão. Terceiro, a doutrina de Jezabel. Já naquela época, no primeiro século, quando João escreve pela revelação de Deus, o livro do Apocalipse, que significa o livro das revelações, havia a doutrina dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas eram homens de um sistema de heresias que debatiam e pregavam contra a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo e a doutrina do apóstolo Paulo, lá naquela época já. Então eram homens que disseminavam heresias. Os nicolaus, os nicolaítas, Nicolaus significa conquistando o povo ou enganando o povo.
Então veja que esse povo aí, os nicolaus, os nicolaítas, eles pregavam que tudo aquilo que os apóstolos estavam ensinando era contra a palavra de Deus. Então eram falsos profetas, os nicolaítas eram falsos profetas, falsos líderes que estavam disseminando contra a pregação dos apóstolos e contra a pregação do apóstolo Paulo. Então hoje, nos dias atuais, assim como naquela época, existem também os falsos profetas. Aqueles que... Deixa eu compartilhar aqui também essa live aqui através do celular da minha esposa. Compartilhando. Então eram pessoas... Compartilha aí, irmãos, você também que pode, vamos compartilhar aqui, deixa eu compartilhar para seguir no segmento do meu raciocínio aqui, porque o negócio é sério que eu vou falar hoje, negócio é muito sério que nós estaremos hoje falando aí, sobre esta doutrina dos nicolaítas. Então veja bem que esses homens nicolaítas, esses homens aí, eram homens falsos profetas, que pregavam contra a pregação genuína do evangelho, para confundir a mente do povo e para levar o povo ao erro e ao declínio espiritual. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós estamos vivendo em uma época que nunca houve antes na história. Nós estamos vivendo um momento que é necessário o conhecimento da palavra de Deus. Ensinar o povo para eles não tropeçarem, para eles não errarem. Então nós estamos vivendo já essa última hora. E os falsos líderes estão se organizando. Então a doutrina dos nicolaítas, eles pregavam o quê? Que pode fazer tudo. Eles pregavam que pode ter 2 mulheres, pode adulterar, que está tudo normal. Essa era a doutrina dos nicolaítas. A libertinagem, o liberalismo pode fazer tudo. Pode estar na igreja e pode praticar tudo que vocês quiserem e está tudo certo. Essa era a doutrina dos nicolaítas. Eles pregavam o liberalismo total. Podia fazer o que for, que Deus perdoava. Podia viver uma vida de pecado. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. A Bíblia diz, Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quando Jesus curava as pessoas, Jesus dizia para eles, vai e não peques mais. Então o evangelho é mudança. E como que os nicolaítas estavam pregando o liberalismo? Para confundir a mente das pessoas. Então veja que hoje, nos dias atuais, estão se ensinando também um evangelho liberal. Pode fazer tudo. Tá tudo certo. Só que quando tocar a trombeta de Deus, só vai subir quem estiver vivendo a doutrina de Cristo Jesus. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque hoje o liberalismo está tomando conta de milhares e milhares de igrejas e as pessoas estão com os olhos tapados, porque não estão conseguindo enxergar, não estão conseguindo visualizar. E o negócio é tão sério que o liberalismo tem tomado conta de milhares de lideranças que estão ensinando um evangelho fácil. Jesus disse no evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 14, que a porta que conduz à salvação é estreita e que a porta larga conduz ao inferno e muitos entram por ela. Então veja que para viver o evangelho de Cristo, tem que se autoanalisar, se autoavaliar, tem que se esforçar para entrar no reino de Deus. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Temos que se esforçar para alcançar a vida eterna. Então hoje, esse liberalismo, a doutrina dos nicolaítas hoje está imperando em muitos lugares. Nós temos que tomar cuidado.
Nós temos que tomar cuidado com a doutrina dos nicolaítas, porque você pode estar sendo enganado sem saber. Ninguém nunca me falou isso. Ninguém nunca me ensinou isso. Pois é, estou te ensinando hoje. Cuidado com o liberalismo. Liberalismo significa a doutrina dos nicolaítas. Pode tudo, pode praticar tudo, está tudo ok. Pode não. Não pode. Você é diferente. Você que está em Cristo, você tem que ser diferente das pessoas do mundo. Tem que haver uma mudança de comportamento. Eu não posso ter duas mulheres. Eu não posso me prostituir. Eu não posso enganar as pessoas como o mundo faz aí fora. Não, eu tenho que ser diferente. E hoje estão falando pode tudo. Paulo escreve aos Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Então tem que saber separar o que é de Deus, o que glorifica a Deus, o que está na palavra e o que não está na palavra de Deus. Então a doutrina dos nicolaítas era isso, impregnar na mente do povo de Deus o erro. Agora vamos para outra doutrina, a doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta, está registrado em Números capítulo 22. Balaão foi um profeta de Deus, realmente, só que ele se corrompeu com uma oferta de Balaque. Balaque era inimigo do povo de Israel e Balaque não conseguia vencer Israel. Então, o que esse rei faz? Balaque chega até Balaão e faz uma oferenda, uma oferta e fala: olha, se você me falar o segredo para amaldiçoar a nação de Israel, eu vou te recompensar. Balaão, como era profeta de Deus, ele achou boa essa proposta. Então, olha que Apocalipse diz: cuidado com a doutrina de Balaão. São homens que têm dons e se corrompem por dinheiro. Essa é a doutrina que Deus falou lá para a igreja de Pérgamo, que eles estavam se corrompendo por causa do dinheiro. Balaão se corrompeu com a oferta que Balaque ofereceu para ele, amaldiçoar o povo. Agora vamos fazer uma visão aí, vamos analisar os fatos. Dom é uma coisa, caráter é outra. Existem muitas pessoas que têm dom, talentos, só que elas se corrompem com os talentos que ela recebeu de Deus para fazer negócios. Por exemplo, cobram-se para cantar, cobram-se horrores para pregar, cobram-se para frequentar igrejas, tudo girando em torno do dinheiro, doutrina de Balaão. Balaão se corrompeu. Balaão se corrompeu pela oferta de Balaque, dinheiro. Será que tem homens de Deus que estão se corrompendo por dinheiro? Será que tem homens que estão fazendo do dinheiro o seu Deus? A Bíblia fala que é o Deus Mamon, né? Aqueles que se corrompem, aqueles que se autovalorizam o dinheiro acima de Deus. Cuidado, queridos, com a doutrina de Balaão. Está imperando no meio de muitos pregadores, pastores, cantores, cobrando fortunas, porque foram corrompidos com a doutrina de Balaão. Eu vou negociar o talento que está em mim para ganhar rios de dinheiro. Hoje, muitas denominações enxergam como lucros de negócios, lucrativo, aonde muitos não visam o reino de Deus, mas visam o dinheiro que cada pessoa pode lhe oferecer. E por isso hoje está essa confusão, tudo cobrando-se milhões, colocando-se milhões nos seus dízimos, nas suas ofertas, e o povo ficando cada vez mais pobre e as lideranças ficando cada vez mais ricas. Doutrinas de Balaão. Cuidado, queridos. Analise bem aonde você está pisando. Analise bem aonde você está frequentando, se não é assim. Então temos que tomar um cuidado muito grande, porque hoje essas doutrinas de demônio, Paulo escreve para Timóteo, capítulo 4, verso 1, que nos últimos dias
apostatarão da fé. Apostatar da fé significa afastar da verdade, se desviar da verdade, e darão ouvidos a doutrinas de demônios. Então, recapitulando, a doutrina dos nicolaítas é a doutrina do liberalismo. Pode tudo, pode fazer tudo, que está tudo certo. Errado, heresia, Deus condena. Eu não posso estar na igreja praticando tudo que o mundo pratica. Eu tenho que ser diferente, eu tenho que ver uma vida de santificação. Doutrina de Balaão. São profetas, pregadores, pastores, lideranças que se corrompem pelo dinheiro. Pela ganância do dinheiro, muitos vão para o inferno. Pela ganância do dinheiro, muitos vão perder a sua salvação. Pela ganância do dinheiro, muitos vão padecer. Por quê? Porque estão dando ouvido a doutrinas de demônios. E qual é a doutrina de Jezabel para fechar essa live aqui? A doutrina de Jezabel é aquela que induz o povo à idolatria. Jezabel era tida como a profetisa de Baal. Então ela induzia o povo de Deus a adorar Baal, uma estátua onde eles ofereciam sacrifício de crianças. Então Jezabel, que era esposa de Acabe, era uma falsa profetisa que induzia o povo a adorar a Baal. Pare para analisar. Será que hoje tem alguém induzindo pessoas à idolatria? Será que tem? Vamos lá analisar. Hoje, o que é que está acontecendo em nosso meio? Estão tirando a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, e colocando o egocentrismo. O que significa isso? Egocentrismo significa adoração a homens, adoração a pessoas. Percebe-se na letra de alguns louvores, exaltando o homem, exaltando o ego, massageando o ego do homem. Percebe-se em alguns lugares os cultos voltados à adoração a homens, idolatria. Percebe-se hoje nos holofotes, nos cartazes, fulano de tal vai pregar, cantor de tal vai, todo mundo vai, aquela multidão. O que significa isso? Idolatria a pessoas. Então, a Bíblia fala para tomar cuidado com a doutrina de Jezabel, que induz o povo à idolatria. Idolatria é pecado diante da palavra do Senhor, é reprovável. O único que é digno de toda adoração é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. A Ele sim toda a honra e toda a glória e toda a adoração. O culto que nós prestamos é ao Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou do império das trevas para a luz. Ele que morreu naquela cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. A Ele sim toda a nossa adoração, toda a glória. Agora estão tirando isso, estão pregando, estão tirando isso do foco para levar as pessoas à idolatria, a homens, a pessoas, a filho, a filha, a objetos, a carro, a casa, a dinheiro. Por isso Deus alertou no livro do Apocalipse: cuidado com a doutrina dos nicolaítas, com a doutrina de Balaão e com a doutrina de Jezabel. Então nós hoje estamos vivendo uma época, principalmente nós, a liderança, temos que abrir os olhos do nosso povo. Pregar, Paulo disse, pregar em tempos e fora de tempos. Ensinar a igreja. Doutrinar a igreja na palavra de Cristo, no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é renúncia. O Evangelho de Jesus é porta estreita. O Evangelho de Jesus é pagar o preço, ficar firme na fé. O Evangelho de Jesus é ser perseguido por amor ao Evangelho. Jesus disse: muitos serão perseguidos por amor a mim.
Então, hoje estão pregando coisas fáceis, facilidade, e muitos não conhecem a Bíblia e acham que é assim. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande para que nós possamos viver a palavra de Deus. Que esta mensagem venha a ser um alerta para nós estarmos firmados na fé, pois Jesus está voltando e nós temos que estar firmados em Cristo, na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Que Deus vos abençoe nesta manhã abençoada, nesta pequena reflexão, para nós abrir os nossos olhos. Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima live, em nome de Jesus.